tarde, mulheres de Deus, mulheres guerreiras, mulheres de fé. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do nosso Deus, juntamente com todos vocês. Que essa tarde seja uma tarde de bênção para todos nós, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amados, como sempre, trouxe uma história para vocês, de aprendizagem, algo assim muito bom para a nossa reflexão. Mas eu quero deixar apenas um versículo da palavra de Deus. A nossa pastora Giane vai estar trazendo a mensagem. Não é pregação que eu vou fazer, apenas vou deixar um versículo da palavra do Senhor e contar para vocês uma pequena história que vai ser muito bom para a nossa edificação, para o nosso deleite. Amém? Efésios 4:1, Paulo fala assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Amém? Nós possamos amar os nossos irmãos como nós amamos a nós mesmos, em amor, e não olhando, os defeitos dos nossos irmãos, porque isso não agrada ao nosso Deus. Que todos nós temos defeito, então nós temos que olhar para dentro de nós e não apontar e nem desprezar ninguém por algum defeito ou coisa parecida. Eu vou contar uma história bem rapidinho para vocês, que fala sobre a Assembleia das Ferramentas. Eu acho que vocês já devem conhecer essa história, mas aqueles que não conhecem vão conhecer agora essa história, e aqueles que já conhecem, vai estar recordando. Amém? Vou começar falando assim. Contam que numa carpintaria havia uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Começando, Um martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que deveria renunciar. Qual a causa? Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. Isso é o martelo. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais. Entretanto, entrando sempre em atrito. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente em silêncio, o dono do móvel foi embora, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos. Concentrem-se nos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar, para deixar lisinha e afinar toda a aspereza. O metro era preciso e exato. Sentiram-se então como equipe
capaz de produzir móveis de qualidades, sentiram alguma alegria pela oportunidade de trabalharem juntos. Ocorre o mesmo com seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeito na outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade o ponto forte um dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeito, quando qualquer um pode fazê-lo, mas encontrar qualidades, isso é para os sábios. Amém? Que nós possamos ser sábios e possamos lidar com os defeitos, né? E transformarmos algo maravilhoso na vida na minha, na sua vida, na vida do nosso próximo, fazer coisas maravilhosas, não olhando para o defeito, mas olhando sim para as qualidades. E que o Senhor Jesus olha a intenção do coração de cada um de nós. E Ele conta conosco, com defeitos ou sem defeitos, Ele conta conosco para fazer a sua obra maravilhosa aqui na terra, que foi para isso que nós fomos chamados, para o louvor da glória dEle, para que Ele fosse glorificado através da minha e da sua vida. Amém, amados? Um beijo no coração, fiquem com Deus e vamos adorar o nosso Senhor. E que o Senhor tremendamente possa falar com cada um de nós nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Entra na minha casa.
queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na tua vida, na tua família, em todo e qualquer local onde tu estiveres. Eu queria falar hoje com vocês sobre interpretação de texto, sobre leitura completa, sobre capítulos, versículos, né? Porque a gente sabe que a gente não pode pegar textos isolados da Bíblia para fazer uma interpretação literal. A gente sempre precisa fazer a exegese, né? E ver para quem este texto foi escrito, por quem, qual a situação econômica, a situação social, quem eram os reis da época e como é que o povo estava vivendo nesta época. Porque assim a gente sabe o porquê que o texto foi direcionado e por que ele está hoje na Bíblia. Eu sempre digo que nós não podemos pegar textos fora de contexto, mas hoje eu vou fazer uma situação totalmente diferente. Existem histórias na Bíblia que nós temos muita vontade de ler do início ao fim, porque os seus personagens históricos nos fazem ter uma forma diferente de pensar sobre a vida. E eu quero falar para vocês hoje sobre o menino José, filho de Jacó e de Raquel, né? Um dos filhos mais moços de Jacó, né? E que tem uma história tão linda na Bíblia. Essa história de José começa no capítulo 37 de Gênesis e se estende até o seu último capítulo, né? Onde ele
conta toda a história dele, assim, do reencontro também com seus irmãos, aonde depois ele retorna até o berço com o seu pai já falecido, tudo. É uma história muito linda, todos nós conhecemos. Mas a história de José, mesmo que ela seja em torno de vários capítulos, existem situações da vida dele que nós podemos, sim, estudar e partilhar peças, capítulos desta história, sem fugir do contexto geral que é a sua história, né? Um capítulo muito importante que a gente vai ver hoje, e eu convido vocês a pegarem as suas Bíblias, é o capítulo 39. Capítulo 39 de Gênesis, da criação, da vida, o que a Bíblia nos fala sobre o início da história do povo de Israel. Tá? José, ele tinha vários irmãos, era uma família muito grande e ele tinha conflitos enormes. Assim como nós, com a nossa família, nós temos conflitos, porque são pensamentos diferentes, são situações diferentes. E como é triste na situação de José, quando ele se destacava e os irmãos tinham inveja dele, inveja do carinho que o pai tinha por ele, porque era um amor diferente. Nós, pais e mães, nós amamos nossos filhos de maneira incondicional, né? Mas existem alguns que nós precisamos ter um carinho especial. Jacó tinha um carinho muito especial por José. Primeiro porque ele era o filho do seu grande amor, que era Raquel, né? Não quer dizer que Jacó não gostasse dos seus outros filhos, ele amava a todos. Mas José era especial. Tanto que lhe foi dada uma túnica colorida que era dada aos príncipes, né? E aos outros irmãos não. Foi dado as sapatilhas dos patriarcas, a José e aos outros não, né? José, ele tinha sonhos e partilhava seus sonhos com os irmãos, mas os irmãos não entendiam. E isso a gente sempre diz, que a gente deve sonhar e contar nossos sonhos para pessoas que sonham os mesmos que nós, que têm a mesma visão, que têm o mesmo ideal. Porque quando nós contamos nossos sonhos para pessoas que não têm essa visão ao longo, a gente acaba sendo diminuído, dizendo o que você quer fazer com esse sonho, onde é que vai te levar. E José era assim, ele sonhava, ele vislumbrava as coisas, porque Deus dava as visões a ele. E José, aos 17 anos, você imagina que ele era um jovem, um guri, um piá, que tinha sonhos, que corria no campo, que brincava com os irmãos, que ia na lavoura com o pai, com os maiores, né? Ele tinha uma visão de vida até os 17 anos muito livre, muito tranquila. Lógico, tendo os problemas dentro de casa com a família dele. Mas a visão dele era de um mundo que tinha tudo para oferecer para ele. 17 anos, é muito novo. E aí eu convido vocês para o capítulo 39, porque do 37 ao 39 conta uma vida tranquila desse jovem. Mas no capítulo 39 de Gênesis, a gente vai ver que a vida dele deu uma guinada de 180 graus, assim. E o jovem que era livre pelo campo, que tinha sua túnica, que tinha sua sandália, que tinha uma família, hoje ele se vê atirado num poço sozinho, angustiado por ser vendido pelos próprios irmãos, levado a uma terra distante, ao Egito, e ser vendido como escravo. Então ele não era mais um jovem hebreu, ele agora era um escravo, seminu, descalço, agoniado e solitário. Tu consegue entender como é que eram as nossas ideias em 2019? Janeiro e fevereiro de 2020? Que a gente dizia assim, 2020 vai ser o ano da vitória, vai ser o ano das mudanças, vai ser o ano que eu vou fazer acontecer os meus planos de vida. E de repente em março veio a pandemia e cortou os nossos sonhos. Precisamos nos reinventar num isolamento social. A gente não tem mais a escola dos nossos filhos, a gente não tem mais aquela vida social com os nossos amigos, nem as nossas próprias famílias nós podemos trazer para casa ou podemos ir nas casas por questão assim de não correr o risco de contaminar eles.
um cuidado que a gente está tendo assim com aqueles que a gente mais ama. José não teve esse cuidado da própria família, dos seus irmãos. A inveja atirou ele dentro de um poço e fez com que ele fosse vendido aos ismaelitas e levado como escravo para o Egito, né? Pega no capítulo 39 ali, e eu quero salientar uma parte muito importante do que aconteceu com José durante toda essa tribulação dele. Versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o na mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 2, preste bastante atenção. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E o Senhor estava com José. Vocês imaginam, então, falei para vocês que do capítulo 37 ao 39 falávamos de uma vida muito tranquila desse jovem José. E agora a Bíblia nos fala, né, testifica que ele foi levado como escravo para o Egito, e quem comprou foi o capitão do exército do faraó, chamado Potifar. Mas a Bíblia salienta uma coisa muito importante. E o Senhor estava com José. Em toda a tribulação que José está passando, em toda a solidão, em toda a angústia, em toda a agonia que o seu espírito, a sua alma está passando, a Bíblia nos diz que o Senhor nunca abandonou José. Por mais difícil que essa pandemia esteja transformando as nossas vidas, as nossas vivências, o Senhor está conosco. É na tribulação, é na dificuldade, é no dia a dia, é quando a gente se sente sozinho, é de noite no quarto, quando a gente deita no travesseiro, que a gente se sente agoniado porque a gente não sabe o que fazer. O Senhor está conosco, Ele não nos abandona. Às vezes Ele fica em silêncio, mas Ele não nos abandona. Ele está ali nos carregando, nos dando força, nos fortalecendo. Continuando o capítulo aqui, no versículo 3, vai falar sobre como Potifar encontrou José nesta feira de escravos. Prestem atenção também. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, Yahvé, estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Vocês vejam assim, ó, Potifar, olhando não um jovem hebreu, filho de Jacó, dos patriarcas, não aquele jovem com uma túnica, não aquele jovem com uma sandália, mas sim aquele jovem encolhido, solitário, agoniado, com medo, seminu e descalço e de cabeça baixa. Potifar olhou para este jovem e viu que a presença do Senhor se fazia na vida deste jovem. Eu quero dizer para vocês que nós cristãos, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, esta presença ela resplandece externamente a nós. As pessoas veem o amor de Deus em nossa vida, veem as maravilhas que Deus faz através de nós. Eu posso dizer para vocês que a vida de Potifar é como no nosso calendário cristão, vai ser antes de José e depois de José, porque a Bíblia testifica que Potifar viu a presença de Deus, Yahvé, neste jovem, comprou-o e levou-o à sua casa. E tudo o que José tocava com a sua mão prosperava. E aqui nós estamos falando de ser próspero, não no sentido financeiro, mas ser próspero quando Deus abençoa, quando Deus está na nossa vida. Nós temos mania de entender que ser próspero é ter uma grande casa, ter um grande apartamento, um carro do ano, ou muito dinheiro no banco, ou qualquer coisa financeira. A prosperidade da Bíblia, que tanto nos fala, é a respeito de tocar nossas mãos e sermos prósperos pelo nosso trabalho.
Tudo que nós trabalharmos, ter, criar, aumentar, esta é a situação da prosperidade. E José fez isso na casa de Potifar. As criações aumentavam, as plantações produziam muitos grãos, os funcionários da casa trabalhavam de maneira ordeira, né? Ele tinha uma boa organização na casa de Potifar. Acontecendo isso, Potifar olhou e viu qualidades incríveis em José. Deus estava com ele. Quando Deus está conosco, as pessoas valorizam e dão credibilidade ao nosso trabalho, dão credibilidade à nossa palavra, às nossas atitudes. Quando nós temos retidão de caráter, quando nós temos confiança na palavra e fazemos o que é certo, as pessoas veem qualidades na nossa vida e buscam se espelhar em nós para que a gente também possa levar prosperidade à vida de outras pessoas. Quer ver uma coisa? Quando você encontra uma pessoa na rua e você diz assim, bah, que bom que eu encontrei essa pessoa e como é bom ver ela e como ela fez bem na minha vida em determinado período, né? E temos tantas pessoas na nossa vida que a gente lembra e diz assim, que saudade daquela pessoa, né? Seja homem ou seja mulher, mas pessoas que nos fazem o bem na nossa vida e nos fazem sentir bem com elas. José era esse tipo de pessoa, fez com que o ambiente da casa de Potifar mudasse. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês também, e que todo mundo sabe. A Bíblia existem mais maldições do que bênçãos. A Bíblia não é um livro de conto de fadas, onde você vai dizer assim, e viveram felizes para sempre. Eu poderia terminar este capítulo dizendo realmente, José prosperou na casa de Potifar e viveram todos felizes para sempre. Mas a Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia é a palavra de Deus para nos instruir, né? A Bíblia também nos fala, seguindo o capítulo, que José era um moço bonito, né, que chamava atenção, de rosto, né, e de corpo físico. E como uma pessoa boa, de bom caráter, de bom coração, ele transpira boas energias e as pessoas boas querem estar perto dessas pessoas. Assim era com José. Potifar delegou a José todo o direito de uso da sua casa, onde ele administrava simplesmente todos os bens de Potifar. Ele não chegou e disse, você cuida do curral, você cuida da lavoura. Não, você cuida da minha casa. Mas aí, como a Bíblia não é um conto de fadas, nós temos a mulher de Potifar, né? E esta mulher começou a olhar para José com intenções carnais. Não apenas como um funcionário, mas ela tinha intenções carnais, sexuais com José. E nós sabemos que José, tendo Deus com ele e refletindo a presença de Deus, ele sabia que era errado. Potifar não chegou em nenhum momento e disse assim, toma conta da minha casa, mas não toca na minha mulher. Existem coisas para nós cristãos que não precisam ser ditas, mas nós sabemos que não podemos fazer, né? Tudo me convém, tudo eu posso, tudo me é permitido, mas algumas coisas não convém que eu faça como cristão, porque aí eu posso escarnecer o reino de Deus, né? Eu posso dar um mau testemunho. Assim foi com Potifar, com José e com sua esposa. Ele delegou a José todo o comando da sua casa, mas José sabia que o comando da sua casa não incluía a sua esposa. Concordam? Sim, a gente sabe. Existem coisas subentendidas que a gente não precisa falar e que são erradas de serem feitas. Então, quando você for fazer alguma coisa e der errado, não diga assim, mas ninguém me falou. Nós sabemos de coisas que a gente não pode fazer. Então, a gente não use esse tipo de desculpa para cometer erros, né? Somos cristãos evoluídos, estamos estudando, estamos buscando sempre a perfeição e a presença de Deus em nossas vidas. Seguindo, então, cada vez que esta mulher intentava, né, sua ação contra José, Deus colocava o jardineiro, ou o cozinheiro, ou um servo, e aparecia no meio, e o intento dela era frustrado.
Então José sempre conseguia fugir dos avanços desta mulher. Lembrando que José chegou lá com 17 anos, passou-se um tempo. Imaginamos que ele estivesse entre 20 e 24 anos, um moço bonito, chamando a atenção. E aí a Bíblia segue e nos diz assim: voltando José para dentro da casa para fazer os seus serviços, a casa estava vazia. A casa estava vazia. E aí a mulher de Potifar viu nesta situação, nesta oportunidade, já que a Bíblia nos diz que todos os dias ela investia contra José. Todos os dias. E neste dia fatídico, José chegou à casa e a casa estava vazia. Não havia o cozinheiro, não havia o servo, não havia o jardineiro ou qualquer outro que estivesse prestando serviço dentro da casa. Estava apenas José e a mulher de Potifar. Ela se lançou contra ele. E aí a gente vai pensar assim: se eu estou sozinho, ninguém está vendo, existe uma oportunidade de então fazer as coisas. Mas aí José, tendo a presença de Deus, ele sabia que por mais que estivesse sozinho, Deus estava vendo e sabendo o que ele estava fazendo. E ele sabia que isso era errado. José, ele se livrou da mulher, ela pegou na sua roupa, na sua túnica, e ele foi para fora. O que ela fez? Como viram ele correndo, o pessoal que trabalhava no campo viu ele correndo seminu, ela começou a gritar e dizendo que ele tentou violentá-la, estuprá-la ou ferir a sua honra como senhora e dona da casa. E depois seguem os capítulos onde José é colocado na prisão. Potifar sabia que ele era um homem que resplandecia e que tinha a presença de Deus. Ele poderia ter mandado matá-lo, e não o fez, porque ele sabia que ele era um homem certo. Provavelmente ele já tinha passado outras situações com a sua esposa, então ele conhecia bem a sua esposa, mas ele sabia quem era José. Quando uma pessoa sabe a tua conduta, a tua moral, a tua essência, por mais que façam as coisas contra você, a tua dignidade, a tua hombridade, a tua conduta vai sempre te dar respaldo para que você não seja condenado. José não foi levado à morte. Seria o que deveria ser feito assim, numa conduta realmente contra a sua esposa. Ele foi largado na prisão. E nós sabemos que a prisão no Egito era onde as pessoas ficavam eternamente e não tinham mais saída. Mas depois, ao correr da história, nós sabemos que José teve seus sonhos, se interpretou para o faraó e foi levado a governador. Eu quero ficar na parte onde José estava sozinho dentro de casa. Todos os dias a mulher tentava José. Todos os dias o diabo nos tenta nas coisas mais simples da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso caminho. Todos os dias ele vem contra a nossa vida. Todos os dias ele nos coloca situações onde a gente fica pensando: por que eu preciso passar por isso? Por que eu não faço tal coisa, se torna mais fácil e ninguém está vendo? Casa vazia, minha gente. Quando nós não temos o nosso templo do Espírito Santo preenchido com palavras, com as orações, com nossas músicas de meditação, com amigos sinceros que nos auxiliam e nos carregam quando nós estamos esmorecendo, quando nós estamos desanimados com a situação que está acontecendo ao nosso redor, com o país, com o mundo nessa situação de pandemia. Todos os dias o diabo intenta contra a nossa vida. Todos os dias. Se nós tivermos a nossa casa vazia, se nós não estivermos cheios do amor de Deus, não estivermos cheios da presença de Deus na nossa vida, não estivermos cheios de coisas que nos dão respaldo, nos dão segurança de seguir na caminhada, o diabo nos derruba e acaba nos levando para uma cela fria, aonde você não tem mais saída.
Muitas pessoas estão passando por uma situação muito triste, que é a depressão. Porque não estão saindo de casa, porque não tem mais contato com as pessoas. Até nós, de podermos irmos aos cultos, aos templos presenciais, estão acontecendo, mas quem é grupo de risco ainda fica em casa, né? Que bom que nós temos a internet para isso, mas nós precisamos entender a situação, a pandemia, o contágio do vírus não passou porque nós não temos uma vacina. Mas nós temos meios de nos fortalecermos, de encher a nossa casa. Até que a nossa casa esteja tão cheia que ela transborde. Seja, mesmo que de máscara, que transborde pelos nossos olhos a alegria da nossa vida. A confiança que nós temos neste Deus misericordioso, que mesmo José estando num poço largado pelos seus irmãos, Deus estava com ele. Mesmo José estando numa feira de escravos, Deus estava com ele. Mesmo sendo escravo de Potifar, Potifar via Deus com José. Mesmo sendo ele atentado todos os dias pela mulher de Potifar, José estava cheio de Deus. Ele não estava com a sua casa vazia. A casa física, as 4 paredes de Potifar estavam vazias, mas José estava pleno, cheio de Deus. É isso que a gente precisa entender, irmãs. Mesmo que eu não possa estar indo no templo, mesmo que eu não esteja no meio dos amigos, confraternizando, abraçando, recebendo aquela palavra de carinho, nós temos meios para encher a nossa vida de coisas boas. No grupo de WhatsApp, passe mensagens boas às pessoas, elogie, pergunte: você está bem? Como foi teu dia? Tenha uma noite tranquila. São pequenas coisas. As coisas grandiosas não acontecem de uma só vez. As coisas grandiosas, elas se tornam grandes porque são compostas de pequenas coisinhas do nosso dia a dia. E quando você vê lá na frente o resultado, você diz assim: eu venci. Desde março nós estamos nessa pandemia. Desde março nós estamos isolados. Vamos fechar agora 180 dias. E minha casa não está vazia. Porque eu tenho vocês, eu tenho a minha família, eu tenho escutado músicas, eu tenho ouvido palavras edificantes através do YouTube, eu tenho visto filmes cristãos que trazem uma mensagem de conforto e de carinho para minha família. Eu tenho ocupado meu tempo, seja na cozinha, seja no tricô, no crochê, nas artes manuais. Eu tenho feito caminhadas ao redor da quadra, com cuidado, mas eu tenho ocupado meu tempo. E é isso o que eu trago para vocês hoje. Não deixem a casa de vocês ficarem vazia. Não deixem que a nossa mente esvazie a nossa esperança. Porque todo tempo de deserto termina. Todo o período dentro da caverna termina. Mas Deus está sempre conosco. Entenda isso. Por mais difícil que seja para ti, para mim, para todas nós, este tempo vai terminar. A gente precisa ter um pouquinho de paciência. Mas para quando terminar este tempo, que nós estejamos saudáveis mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Precisamos alimentar a nossa fé espiritual, precisamos cuidar das nossas emoções e precisamos nos alimentar com qualidade para que o nosso corpo não pereça. E nós sabemos que quando temos saúde, a gente pode passar pelo que for, mas a gente batalha para conseguir, né? Eu desejo muito que você, a partir de hoje, diga assim: eu quero encher a minha casa. Eu não dou liberdade para ninguém esvaziar a minha casa. Por mais que o diabo me tente todo dia, eu estou com a minha casa cheia, porque Deus está comigo. A Bíblia não é um conto de fadas. A nossa vida não é um conto de fadas. As coisas acontecem, muitas nos magoam, nos machucam.
principalmente a nossa família. Mas Deus está comigo, Deus está contigo. Ele nos fortalece, Ele nos anima, Ele nos dá vivência de vida para dizer para outras pessoas também: Deus é contigo porque Ele está na minha vida e Ele promove mudanças. E que grandes mudanças vão acontecer em nossas vidas a partir de hoje, da tua atitude de dizer: Senhor, enche a minha casa. Senhor, enche a minha vida. Dê plenitude a todas as coisas que eu fizer e prospere a minha vida, assim como a mão de José prosperava as coisas de Potifar. Que o Senhor toque na minha mão e prospere a minha vida. Deus te abençoe, te acompanhe e que essa mensagem tenha servido para te dar um pouco mais de carinho, um pouco mais de conforto. Receba o meu abraço apertado e carinhoso na tua casa e que a gente possa se encontrar daqui a uns dias ou quando estivermos prontas para nos abraçar novamente e dizer assim: eu estou com a minha casa cheia e eu quero dividir com você o amor de Deus. Deus te abençoe e te abençoe todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Graças damos ao Senhor, por mais essa tarde, essa palavra abençoada que com certeza falou o meu coração, falou os seus corações. E nós louvamos a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós já estamos chegando ao final da nossa programação. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Feche os seus olhos, se possível for, e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovaram mais uma vez ao nosso favor. Muito obrigada, Senhor, por mais essa tarde de bênção. Obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aí nesse momento, Senhor, louvando o teu nome, Senhor, junto conosco. Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada amado, Senhor. Cada um daqueles que estão, Senhor, rendidos aos teus pés nesse momento. E aqueles que não estão, Senhor, que sejam alcançados, Pai, pelas tuas misericórdias, Pai, em nome de Jesus. Deus, toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Renova, Senhor, as nossas forças, Pai. Que nós não venhamos, Pai, pararmos, mas que venhamos avançar, Pai, na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, não só hoje, mas sempre, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando vocês. Um beijo no coração de cada um e até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus.